o meu canal veio num momento péssimo da minha vida, porque eu tava numa fase depressiva. E quando eu entrei no meu primeiro emprego de logística, a minha mãe descobriu um câncer, né? Minha mãe já sabia que ela tinha esse câncer, mas chegou numa etapa que ela precisava operar. E precisava fazer radioterapia, precisava fazer tudo. Tipo, tudo na minha vida foi impulsionado por várias coisas. Assim, todas as minhas decisões não foi assim uma coisa minha, não. Sempre teve muita influência. E a gente morava numa casa, num apartamento muito pequeno, com 2 cachorros. E eu tenho uma irmã especial, que é autista. E o cachorro latia, minha irmã gritava e a casa virava um inferno. E o cachorro fazia xixi dentro do apartamento, não dava pra levar pra passear, porque todo mundo trabalhava e estudava. Tava muito difícil. Como a minha mãe ia se operar e ela ia fazer a radioterapia, ela ia ficar com uma ferida aberta. E a gente pensava muito que o cachorro fazia xixi na casa inteira, era um apartamento pequenininho. Então a gente falou, a gente precisa mudar pra uma casa maior. Porque se a gente for numa casa maior, o cachorro vai ficar no quintal. Porque não é porque a gente quer deixar o cachorro abandonado no quintal, mas na nossa situação não tinha outra opção. A gente queria um lugar cômodo pra não ter que dar o cachorro. E se o cachorro ficando no quintal, ele fica mais tranquilo, ele pode correr. Porque ele também não tinha vida, ninguém tinha vida. Então o cachorro poderia correr, ele não ia precisar latir tanto, a minha irmã ia ficar mais em paz. Minha irmã ficando em paz, o cachorro mijando no quintal, minha mãe ia ter paz. Entende? Então, a nossa necessidade era ter uma casa melhor. Não dava pra pagar uma casa melhor em São Paulo. Então a gente decidiu. A gente não, foi uma ideia da minha mãe falando assim: caraca, minha mãe comentou, se a gente fosse morar no interior, a gente podia pagar um aluguel melhor, mas como que a gente vai trabalhar no interior? Nesse momento eu era a única da minha família que tinha faculdade, eu tinha acabado de sair da faculdade. E no interior tem muita indústria. Então eu falei, se eu for trabalhar no interior, eu vou ter emprego, meus irmãos não. Então eu preciso conseguir um emprego legal no interior, que eu consiga pagar o aluguel de uma casa pra conseguir sustentar minha família enquanto minha mãe faz a cirurgia. É a única maneira da gente conseguir. E eu comecei a bolar um plano, mas isso tô falando assim, uma semana, entende? Comecei a bolar um plano na minha cabeça de ir pro interior, trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar minha família, conseguir uma casa maior pra minha mãe fazer a cirurgia. O que ia acontecer depois? Não sei, porque eu não faço planos a longo prazo. Entende? Mas eu pensei, isso vai ser bom pra minha carreira, porque no interior tem empresas maiores, fábricas. Vai ser bom pra minha carreira e vai ser bom pra minha família. Ótimo. Fui procurar emprego no interior. Mas ninguém acreditava que ia dar certo. Cheguei Na sua família, na minha você fala, família. Tipo, da galera lá. nem eu, no fundo, acreditava. Eu fui porque eu não tinha outra opção. Sim. Mas eu também não acreditava. Chamei minha mãe e meus irmãos. Falei, gente, se eu conseguir um emprego no interior que der pra pagar aluguel e tal, vocês iriam? Alguns falaram que sim. Minha irmã, que já ia casar, falou que não, porque ela ia casar. E ela tinha o emprego dela, tinha tudo em São Paulo. Minha mãe falou que sim. Minha irmã mais velha falou que sim. E eu comecei a procurar. E eu fui na primeira. E aí eu consegui uma entrevista. E eu coloquei o endereço de um primo da minha mãe. Porque como que eu ia falar que eu queria emprego no interior morando em São Paulo? Sim. Então eu coloquei o endereço do interior, falei que eu morava lá, fiz um currículo com todas as habilidades que eu realmente tinha, mas com o endereço do interior. E falei e comecei a mandar pro interior, para cidades do lado. A cidade era Bragança, que tinha o endereço do primo da minha mãe, mas comecei a mandar pra Atibaia, Campina, tudo que tinha ali perto. E me chamaram pra trabalhar numa empresa, que era uma multinacional, pra fazer uma entrevista em Atibaia. E eu fui. Eles falaram: você pode vir amanhã? Posso, claro. 100 quilômetros da minha casa. Caraca. E eu trabalhava. Dá seu pulo, se vira. Eu falei, claro, amanhã, 7 horas da manhã, eu tô aí. Não sabia chegar. Nunca tinha ido pro interior sozinha. Minha mãe tava com câncer, cara. Todo mundo morre de câncer. Falei, minha mãe vai morrer também. Eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Pelo menos que ela tenha os últimos dias dela. Tô falando bem sério, tipo, se ela tiver que morra numa casa confortável, sabe? E que a gente pague menos de aluguel, porque não dava. E aí eu fui pro interior, fiz a primeira entrevista e eu fui bem, e eu senti que fui bem. E daí eu voltei pra São Paulo e o cara que me entrevistou, ele foi super legal e ele falou assim: olha, por mim você passou, mas eu preciso conversar também com a sua chefe, porque ele era de um RH terceiro. E ele falou assim: eu adorei, eu acho que ela também te adorou. Então eu tô falando bem a verdade pra você, eu acho que a gente vai te chamar pra segunda. Mas eu preciso conversar com a sua chefe e ver se realmente ela tá de acordo e a gente te chama pra uma segunda entrevista. Mas fica tranquila, porque é certeza que pelo menos pra uma segunda etapa você vai. E eu voltei pra São Paulo assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Cheguei assim, chefe, tô conseguindo um emprego no interior, você precisa me mandar embora. Assim, louca. Nossa. Porque eu não tinha muito mais opção. Ou era aquilo, né? É. Você tava assim, eu tenho que agarrar tenho que fazer acontecer, não tem Exato. plano B. E o único dinheiro que eu tinha, eu gastei pra chegar nesse lugar, porque eu não sabia chegar, então eu acabei pegando um táxi, gastei R$ 60 de táxi. Não de São Paulo até lá, claramente eu fui de ônibus, né, e tal. Mas fui por um caminho que era o pior caminho, mas eu não sabia.
E consegui na entrevista, cheguei no horário, que era o que importava. E o resto se vira, depois a gente se vê. Depois a gente vê, literalmente. E quando eu passei na primeira entrevista, que eles me ligaram e falaram: olha, você passou na primeira entrevista, a gente vai marcar a segunda pra daqui 3 dias. Eu falei: agora eu preciso ver casa. Porque se eu passar na segunda, eles vão pedir pra começar a trabalhar. E eu não moro no interior. Tipo, eles não sabem. Então, tipo, na segunda entrevista, eu fui com a minha irmã. Minha irmã pediu dia no trabalho. E eu marquei com a minha irmã pra ela ver casa em Bragança. E eu fui pra entrevista em Atibaia. Quando eu saí da entrevista, da segunda entrevista, a gente foi pra Bragança procurar uma casa de aluguel pra ver como que ia ser, né? Porque a gente ia ter que mudar rápido e tal. E daí, a gente achou uma casa legal. E a gente deu os papéis pra ver se eles aprovavam o nosso crédito nesse dia. Eu não tinha Caraca, passado que na louco. entrevista. Eu não tinha passado na entrevista ainda. Uhum. E voltei pra São Paulo naquela ansiedade. Minha chefe já tinha meio que me mandado embora. Olha só, eu tava de aviso prévio. Eu não sabia se eu tinha passado. Eu já tinha dado entrada numa casa, né, no aluguel. E eu não sabia se eu tinha passado. Uhum. Assim. E eu tava, tipo, naquela ansiedade. Tipo, meu Deus, se a casa der certo e o emprego não, a gente vai ter que recusar a casa. Porque eu não vou ter um emprego, como que eu vou sustentar a casa lá? Tipo, a casa perfeita, a gente amou a casa, um lugar legal, o dinheiro dava pra pagar. Se aprovasse o crédito, ia ser tudo lindo. Mas se não aprovasse o emprego, como que eu ia pagar? Não dava pra trabalhar em São Paulo e morar no interior. Se aprovassem o emprego e não aprovassem a casa, onde eu ia ficar até conseguir outra casa? Uhum. E se não conseguisse nem a casa e nem o emprego, eu já tava de aviso prévio. Caraca, que louco, velho. Então, assim, foi a semana de louco, sabe? Foi uma Aham. semana horrível. E daí eu lembro que me mandaram embora. Eu cumpri, sei lá, 10 dias de aviso prévio. Fui pra casa, Aham. desempregada. E daí eu tava passeando com a minha irmã, porque eu tava desempregada. Tinha uns... Você não tinha sido chamada ainda pro Pra emprego? nada ainda, ninguém tinha dado resposta. Nossa. E eu tava passeando com a Senhora. minha irmã usa cadeira de roda. Sim. Eu lembro muito desse dia, porque eu tava com a minha irmã, assim, indo no açougue com a cadeira de roda. Eu tinha ficado sozinha em casa com ela, porque minha mãe já tava no hospital, fazendo exame, porque ela ia fazer a cirurgia. Uhum. E me ligaram da entrevista. E falaram que eu passei e que eu ia começar, tipo, em 3 semanas. Caralho. E daí eu tava com a minha irmã na rua e eu não sabia o que eu fazia. Eu falei: obrigada, 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 obrigada. E eu falei: Deus, só falta a casa. Tipo, ajuda. Porque, né, o emprego tá ótimo. Agora eu preciso da casa. Não, como que eu vou trabalhar daqui 3 semanas? Não tenho onde ficar. E coisa de 2 horas depois, ligaram e falaram: deu tudo certo, vocês podem ir buscar a chave da casa. Nossa. E eu ia começar a trabalhar em 2, 3 semanas. Uhum. Aí meus irmãos pediram as contas e a gente arrumou a mudança e foi embora. Fomos embora pro interior. Olá, pessoal, tudo bem? Felipe aqui com vocês e vocês acabam de assistir os Cenas do Elite. Aqui é onde eu separo cenas da gravação completa que eu coloco lá no Elite Podcast. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês clicarem e assistir a gravação completa que tá lá no Elite Podcast. Deem seu like, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber notificações e tamo junto. Valeu!